Primeiro, a Bíblia é um livro que não foi escrito para nós, ela foi escrito para o povo judeu, né? Então é um livro completamente anacrônico, porque ele terminou de ser escrito há 2000 anos atrás, num mundo completamente diferente. E a gente tem aqui, eu até trouxe algumas anotações, inúmeros deuses de 2, 3, 4 mil anos antes de Jesus, que, por exemplo, Horus, que era egípcio, ele nasceu de uma virgem, inclusive chamava Isis Mary, né? Nasceu de uma virgem, no dia 25 de dezembro, tinha uma estrela, ele começou a pregar com 12 anos, ele era um prodígio, com 30 ele foi batizado, com 33 ele morreu, ficou 3 dias morto e foi ressuscitado. Aí a gente tem Atis, a mesma coisa, nasceu de uma virgem, foi crucificado, foi ressuscitado. Krishna, que também nasceu de uma virgem, também teve uma estrela no nascimento, também fazia milagres, também foi ressuscitado. A gente tem Dionísio, que inclusive era chamado de Cordeiro de Deus, nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, era chamado de Alfa e Ômega. A gente tem Mitra, que andava com 12 apóstolos, que foi morto, ficou 3 dias, foi ressuscitado. Então, vamos lá. Será que vale a pena distorcer uma verdade ou uma realidade para poder vencer um debate? Nós vamos ver isso hoje, por isso não sai daí não se você não é inscrito. Aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e deixa o seu like, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo. Primeiro ele começa dizendo que a Bíblia não foi escrita para nós, mas sim para um povo específico, no caso os judeus. Em parte eu concordo, em parte não, e eu vou explicar por quê. Gênesis capítulo 12 diz que Deus abençoaria todas as nações por meio de Abraão, ou seja, de Abraão sairia a bênção para todas as nações. E como essas nações teriam informação a respeito disso? Se não fosse por meio da Escritura. A Escritura não é um livro restrito, a Bíblia não é um livro restrito para os judeus. Os judeus foram escolhidos por Deus para serem modelo, exemplo para o mundo e assim levar a sua palavra. E isso aqui é uma coisa que nem um judeu discorda. Se eles foram escolhidos para levar a Torá para os gentios, significa que a Torá não é especificamente para eles, mas foi dada a eles. Bom, esse ponto eu acho que já está resolvido. Depois ele diz que Horus nasceu de uma virgem e que sua mãe Isis tinha o nome também de Mary, né, Maria. E isso não procede, essa informação é falsa. Antes de qualquer coisa, fica tranquilo que eu vou lhe dar as fontes, tá? Isis era casada com Osíris e eles tiveram Horus dentro da mitologia. Não tem nada a ver com o que esse senhor está falando e eu não sei nem de onde que ele tirou isso. Essa informação de que Horus nasceu de uma virgem, aos 30 foi batizado, morreu aos 33, já foi desmentida pelos egiptólogos Kenneth Kitchen e Eric Nouwen. Essa ideia de criar um paralelo entre Jesus e Horus, exatamente para dizer que Jesus é uma imitação de Horus pelos romanos, vem de ateus que utiliza dessas manobras simplesmente para desconstruir a realidade ou a verdade que estão contidas nos evangelhos. Nas fontes originais que falam sobre Horus, não tem nada disso que esse senhor falou. Com relação a Krishna, sua mãe não era virgem. Ele era o 8º filho de Devaki e Vasudeva. O que a gente está vendo é que vale de tudo, simplesmente para vencer um debate ou para transmitir uma inverdade para o povo. Por fim, ele fala sobre Mitra. E de acordo com a mitologia, Mitra não teve 12 discípulos, não nasceu de uma virgem. Do contrário, Mitra saiu de uma rocha. Isso dentro da mitologia romana. Porque Mitra era um deus persa e depois foi incorporado na mitologia romana e não tem nenhuma ligação dele com Jesus, nada. O que houve foi exatamente essas alterações no conteúdo mitológico para tentar de alguma forma descredibilizar os evangelhos. Somente isso. E resumindo, não vale a pena você fazer certos tipos de apelações na tentativa de ganhar um debate, agir de forma desleal com a verdade, mas eu acredito que ele está inocente nisso. Ele não tem as informações precisas a respeito desses personagens mitológicos, por isso que ele fez isso aí. Deu para ver que ele anotou, ele pegou de alguém fez essa citação e ele foi e anotou e repassou no debate, e elas são falsas.